Bom dia. No Salmo 23 e no verso de número 4, o salmista diz: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista está falando de um momento de desespero, um momento de medo. E ele fala exatamente de um lugar que era a estrada que ia para Jericó, um lugar apertado, um lugar estreito, um lugar que trazia muito pavor aos viajantes. E esse lugar se chamava Vale da Sombra da Morte. E o entendimento aqui é exatamente isso. A sombra da morte. Não é a morte. Não é o vale da morte. Não é o vale do desespero, não é o vale da dor, não é o vale da tristeza, não é o vale do perigo. É o vale da sombra dessas coisas. E se você perceber que a sombra é apenas uma representação do mal, ela não pode fazer nada para você. A sombra de um veículo não pode te atropelar. A sombra de um animal furioso não pode te devorar. A sombra de uma enfermidade não pode te adoecer. A sombra de quaisquer que sejam os perigos não podem te fazer mal. A sombra apenas lança sobre nós o medo. Lança sobre nós a ansiedade, a preocupação. Mas o salmista diz exatamente isso: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo de maneira alguma, porque tu estás comigo. E esta é a grande verdade. O mal, ele tenta se aproximar, ele tenta nos tocar, ele tenta nos ferir, ele tenta nos machucar. Mas ele não pode, porque há um Deus ao nosso lado. Ele está conosco. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão, bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas veja, ele está ao nosso derredor porque ele não pode se aproximar mais. Porque a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Então eu quero te deixar essa palavra nesta manhã. O mal não pode prevalecer contra a tua vida. O mal não pode triunfar contra você, porque o Senhor está contigo. Fique na paz do Senhor e que Deus o abençoe em Cristo Jesus.